Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém. Gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus que está no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Graças a Deus que mais uma vez nos proporcionou este privilégio de nós estarmos aqui neste lugar reunidos para adorá-lo. A Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Filipenses capítulo 2 diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus por esta palavra, né? Aqui Paulo ele está falando que no começo, que nós como igreja, a gente tem o mesmo sentimento, né? Que a gente ande em unidade, que a gente possa viver o verdadeiro amor de Cristo. Ele chama, nos conclama, para que nós nos esvaziemos de nós mesmos. Jesus, ele se despojou, né? Ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou de lado, por momento, a sua glória, para viver como nós aqui na terra, porque ele veio com uma missão. Quando o Pai já tinha um plano, né, juntamente com ele, é claro, ele assumiu, assim, deixa que eu vou lá e vou pagar um alto preço, que é a minha própria vida, vou entregar em favor de cada um deles, de nós. E foi isso que ele fez, ele se esvaziou, né? E o que é que nós temos feito? Nós temos nos esvaziado de nós mesmos, nós temos deixado o nosso eu de lado, muitas vezes, tantas coisas que às vezes a gente faz e busca Deus somente lá no final do dia, e muitas vezes esquece de que Deus está conosco em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Ele quer ouvir a nossa voz, né? Ele ouve, quando nós oramos, ele ouve a nossa voz, e ele responde. Ele não somente ouve, como ele responde, né? Que nós possamos a cada dia deixar o nosso eu de lado, crucificar a nossa carne, buscar as coisas que são de cima, que são do alto, e nos amarmos cada vez mais, para que o mundo lá fora possa ver algo de diferente em nós, que a gente venha fazer diferença, não como sal dentro de um saleiro, como nós aqui dentro dessas quatro paredes, mas como sal, um punhadinho aqui, um punhadinho ali, que dá sabor a cada vida que está à nossa volta, seja lá na nossa casa,
seja lá no nosso trabalho, na escola, que a gente seja como sal fora do saleiro. Amém? Senhor, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por cada vida que aqui está, Senhor, que é fruto do teu trabalho, é fruto do teu sacrifício naquela cruz, cada gota de sangue derramada, cada cravo nas mãos, nos pés, a coroa de espinhos, as cuspidas, Senhor. Senhor, a vergonha lá na cruz, tudo o Senhor suportou por nossa causa, para nos resgatar, para pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que o Senhor receba a nossa gratidão, que o Senhor receba os nossos louvores, toda adoração a Ti, Senhor. Tu és digno, Senhor, de ser adorado. O Teu nome é santo. O Teu nome é sobre todo nome. Um dia toda língua que não te confessa hoje, mas um dia vai te confessar como Senhor, para a glória de Deus Pai. E hoje nós te confessamos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Oh Deus, nós queremos nesta noite entregar a Ti, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, pedir perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades e transgressões. Nos lava, Senhor, purifica a nossa vida, santifica a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Nós temos liberdade neste lugar, onde tantos lugares, pessoas são perseguidas, pessoas são mortas, Senhor, torturadas por causa da Tua palavra, pela sua confissão de fé. Nós temos liberdade, Senhor, e muitas vezes nos calamos, muitas vezes não Te glorificamos, Senhor. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser verdadeiros adoradores, que o Senhor encontre no nosso meio corações adoradores, que os nossos corações, Senhor, sejam corações adoradores, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é bem-vindo, o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Santo é o Teu nome. Teu nome é santo, Senhor.
Santo é o teu nome, Senhor. Declaramos a tua santidade, Senhor. Senhor, digno de honra, de glórias, de louvores é o Senhor. Louvado entre as nações, por toda língua, povo e
raça. É Jesus o Rei, Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. Glória, a glória entregamos só a ti, só a ti, só a ti. A honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. Glória, a glória entregamos só a ti. O Rei que nos salvou, poderoso em seu amor. O Rei que deu a vida em cada gota do seu sangue. Quem é Ele? É Jesus o Rei, Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. Glória, a glória entregamos só a ti, só a ti, só a ti. A honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. Glória, a glória entregamos só a ti, só a ti. Glória, só a ti. Só a ti, só a ti, só a ti. Aleluia. Toda honra, toda glória, só a ti, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo Deus. Jesus,
Jesus, este nome, sobre todo nome, Jesus, este nome tem poder, Jesus, 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 queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei
Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento de louvor e adoração a Ti. Nós entregamos a Ti, Senhor. Somente Tu és digno de ser adorado. Somente engrandecido, Senhor. Senhor, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Fala conosco neste momento. Só Tu tens palavra de vida eterna. A Tua palavra, Senhor Deus, é que ilumina o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Fortalece a Tua igreja nesses dias tão difíceis. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração, a guardar a Tua palavra em nosso coração, a ouvir a Tua palavra com ouvidos espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, usa a vida do Teu Filho, o nosso irmão, presbítero Luciano, Senhor, como o Senhor tem usado neste lugar, que no abrir da sua boca seja colocada a Tua palavra com confiança, Senhor. Dirige em cada palavra, Senhor, em cada pensamento, que o Senhor esteja, Senhor, em cada palavra falada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Você pode tomar o teu assento? Glória a Deus. Todos que estão presentes hoje são da casa. Alguém nos visita hoje? Não, né? Todos da casa. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração essa noite. Eu sei que o Senhor vai falar contigo como falou comigo através da sua palavra. Eu sei que cada um de nós temos uma responsabilidade para com o chamado de Deus. Deus te chamou de uma terra que você não era de lá. Deus te colocou numa terra que Ele te prometeu que você estaria. E eu sei que cada um de nós temos um chamado de Deus e temos as nossas responsabilidades para com o chamado de Deus. Cada um de nós temos um dever a ser cumprido. Cada um de nós temos uma meta, temos um caminho pré-estabelecido para nós trilhar juntos, de mãos dadas, pedindo ajuda um para o outro, pela misericórdia de Deus. E cada um de nós temos as nossas responsabilidades. E hoje, o Senhor vai falar contigo através da tua palavra, através da sua palavra, sobre a tua responsabilidade para com o Evangelho, a minha responsabilidade para com o Evangelho. Assim como Ele falou comigo quando eu estava fazendo essa leitura, e o meu coração ardeu para que eu estudasse essa palavra para trazer à sua igreja, eu sei que Ele vai falar contigo hoje, amém? Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, diz a palavra do Senhor assim, a partir do verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo,
o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de ser? Que me haverá de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, dar-te-ei por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém? Glória a Deus. Essa passagem é bem conhecida da igreja, e eu acredito que muitos de vocês já ouviram ministrações a respeito dessa passagem. E ela é uma passagem muito rica, muito profunda. E temos muitos que aprender com esta passagem. Temos muito que aprender a respeito de tudo que está por trás desta passagem. De tudo que esta passagem quer nos ensinar e nos entregar, para que possamos tomar posse desses conhecimentos desta passagem que o Senhor deixou escrito na sua palavra através do servo Moisés. Nesse texto, o Senhor faz uma aliança com Abraão. A Bíblia, como eu já falei aqui em outra oportunidade, a Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. E a aliança que Deus sela, ela não pode ser mudada. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus disse, vai acontecer. Porque Ele mesmo disse por Ele mesmo que teria uma posteridade que entregaria a Abraão aquela terra. Por Ele mesmo, pela palavra dEle, pelo nome dEle, que Ele colocou em xeque naquele momento, nesta aliança. Porque não tem ninguém maior do que Ele, não tem nada maior que o nome de Deus, que possa ser colocada num pacto de uma aliança. Então Deus coloca o próprio nome, fazendo esta aliança com Abraão, como Ele fez essa aliança com outras pessoas, como Ele fez essa aliança comigo e com você. Até aqui nesse texto que a gente leu, Deus tem feito pelo menos 3 alianças. Ele fez uma aliança com Adão, né?
chamada o Pacto das Obras. Ele fez também com Noé, afirmando o pacto da graça, dizendo que não destruiria mais a terra com o dilúvio. E aqui com Abraão, lhe prometendo a terra, a descendência, um pacto unilateral que Deus faz com ele, imposto por alguém muito maior, neste caso, o nosso soberano Deus. O que é um pacto unilateral? Irmãos, no tempo antigo, de onde Abraão veio, de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, de toda aquela região, naquele lugar, no Oriente Antigo, eles tinham esse costume de fazer um pacto. Quando havia algo muito grande a ser tratado, uma aliança, ou seja, um assunto a ser colocado diante um do outro, havia-se um pacto. Então, como que seria um pacto unilateral? Um pacto unilateral é um pacto de um ser, ou de um homem poderoso, de um homem de nome, como mais perto da nossa geração, um barão, um homem rico. Ele chegava para os seus criados, para os seus subordinados, e faria um pacto unilateral. Ele determinava o pacto, como um rei da época, porque outros povos tinham rei antes do povo hebreu. Então os reis da época faziam um pacto unilateral dizendo: olha, vocês sejam leal a mim, vocês cumprem com as suas obrigações, pagando os impostos para o bem maior do reino. Eu prometo, eu faço um pacto com vocês, direto com vocês, dizendo: eu vou lutar as suas guerras, eu vou cuidar de vocês, eu vou tratar com vocês, desde que vocês cumpram o papel de subordinados do reino para comigo. Então era imposto de um homem maior, mais poderoso, nesse caso um rei. Ele fazia esse pacto unilateral. E aqui Deus faz um pacto com Abraão, assim como ele fez com Adão e com Noé. E esse pacto é Deus conversando com Abraão, dizendo: Abraão, não tenha medo, confia, acredita na minha palavra. E Abraão questiona, como a gente leu ali, dizendo: Senhor. E ele não questiona duvidando de Deus. Ele questiona dando ênfase ao Deus poderoso, que em algumas traduções fica claro, quando ele diz: Senhor, Deus único. Como que vai ser? Como que vai acontecer se eu já sou um homem velho? O meu corpo já está cansado. A minha esposa, ela é estéril e também já é uma mulher velha. Então ele não duvida, ele só questiona Deus dizendo: mostra para mim, Pai, como que vai ser isso? E Deus, pela sua infinita misericórdia, sem precisar provar nada, mas misericordioso, ele vem até Abraão e faz um pacto com Abraão, sendo a criatura de Deus. Deus vem falar com ele. E Deus conversa com ele. E no texto que a gente leu diz assim, que Deus falou assim: Abraão, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio, colocou um de frente do outro, e ficou ali cuidando daquele sacrifício que estava no altar. Na antiga Mesopotâmia tinha-se esse costume. Eles, quando queriam tratar de algo muito grande, eles faziam esse pacto. Eles matavam o animal, eles partiam o animal no meio e colocavam um de frente para o outro. E os dois que faziam este pacto passariam entre os 2 animais e selavam ali uma aliança, dizendo assim: olha, se eu quebrar a minha aliança para contigo, se eu não cumprir a minha palavra do pacto que nós estamos fazendo aqui, eu me torno maldição no lugar desse animal, eu posso ser morto no lugar desse animal. Então eles selavam essa aliança.
nesta passagem. Abraão cortou os animais, colocou os animais em corte de frente um com o outro, para selar este pacto, esta aliança. Mas o interessante é que nós não lemos que Abraão passou entre os animais. Por que será que Abraão não passou entre os animais selando o pacto? A única explicação lógica para nós é que o homem não pode cumprir com a sua palavra, porque o homem é falho. O homem vai quebrar em algum momento da sua trajetória da vida, ele vai estar diante de alguma situação que o pacto não pode ser cumprido, ele vai quebrar a aliança. Então, diz o texto que Abraão colocou o animal cortado, ele esperou a resposta de Deus, e a palavra de Deus diz que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, para tentar comer os cadáveres, e Abraão enxotava todas elas, para que elas não comessem aqueles cadáveres. Então, diz a palavra de Deus que ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Deus chama Abraão, conversa com Abraão. À noite Deus chama ele para fora e manda ele contar as estrelas. Essa será a tua descendência, tenta contar, essa será a tua descendência. Então amanhã vem, Deus conversa com ele, continua a conversa, Abraão faz o sacrifício, corta o sacrifício, ele fica o dia todo cuidando do sacrifício, e no dia todo cuidando do sacrifício, Deus não responde a Abraão, Deus não fala com Abraão, Deus não conversa com Abraão. O texto diz que ao pôr do sol, ele caiu num profundo sono, cansado, de tanto lutar com aquelas aves de rapina, ele caiu num sono. Então, Deus vem e fala com ele. Deus diz: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. A gente sabe que o povo ficou escravizado pelo Egito por 400 anos. E o número 400 que a gente leu aqui é um número redondo. Havia-se também esse costume na tradição antiga, eles arredondavam o número. Mas a gente sabe que não foi 400 anos, e para nós ter convicção disso, do que eu estou falando, Êxodo, no capítulo 12, e no verso 40, você não precisa abrir, só marca, e se você quiser ler depois, diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, toda a hoste do Senhor saíram da terra do Egito. Então 400 anos é um número redondo. Mas também eu julgarei a gente que a tem a sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. E alguns estudiosos, irmãos, diz que a pergunta de Abraão, dizendo assim: Senhor Deus, como saberei que irei possuí-la? A gente sabe que antes da conversa do capítulo 15, houve aquela guerra, que levaram Ló, a sua família, e Abraão foi atrás, aquela luta de reis, 4 reis contra 5, aquela coisa toda. Então, diante desses conflitos, pode ter entrado no coração de Abraão, que poderia ele ter um acidente e ter morrido antes que a palavra se cumprisse. Porque passa no coração do homem. O homem, ele é falho. Então, por isso que está aqui, no versículo 15, quando Deus diz assim: tu, Abraão, meu filho, tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Quem não quer, né, irmãos? Viver e ser sepultado numa ditosa velhice. Morrer tranquilo, velhinho. Olhar para trás e dizer: eu cumpri todos os meus sonhos,
Poder dizer, como disse o nosso irmão Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Deus conforta o coração de Abraão. Não precisava Deus confortar o coração de Abraão. Mesmo a palavra de Deus me dizendo que Abraão era o pai da fé, Deus confortou o coração dele. Porque por mais que você tenha fé, vai ter um momento que você vai precisar de um conforto do Pai. Mesmo que você confie com todas as suas forças, vai ter um momento que você vai ficar trompeiro das pernas, vai vacilar um pouco, e que você vai precisar de um conforto do Pai, de uma palavra de ânimo. E Deus pode usar o teu irmão, a tua irmã, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, a tua mãe, sei lá, um amigo, uma amiga, para te dar uma palavra de conforto. Não te desanima. Confia, meu filho. Vai dar tudo certo. Vai acabar tudo bem. Não te preocupa. Não coloque a preocupação acima da palavra de Deus, acima da tua fé. Apenas confia. A Bíblia diz: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Irmãos, quando eu li esse texto aqui, eu fui buscar em outras traduções, eu fui buscar em outra Bíblia uma nota de rodapé que pudesse trazer luz a essa passagem. Na quarta geração tornarão para aqui. Aqui é onde? A terra onde Abraão estava. Ali era a terra que Deus deu para ele. O povo ia ser peregrino em outra terra, mas ia voltar para ali. Mas ali haveria muita gente, existia muita gente morando. Existia um povo chamado os amorreus. Um povo incrédulo, um povo mau, um povo sanguinário. Um povo de dura cerviz, idólatra. Um povo que não tinha piedade, nem sequer um pingo de piedade. Era como se olhasse para o outro e dizia: eu não tenho de ti sequer um pingo de piedade, nenhum tipo de sentimento que me envolva contigo. Era um povo mau. Tanto é que Deus falou um pouco mais na frente para Josué, dizendo assim: Josué, quando tu entrar lá, tu mata tudo, não deixa ninguém vivo, mata todos a fio de espada, porque é um povo mau, um povo sanguinário, um povo difícil e ainda idólatra. Mas, irmãos, o texto e a passagem que me fez eu dar atenção a este versículo diz assim: porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Isso me aperta o coração. O que eu aprendo aqui, irmãos? Deus tem uma medida. Deus tem uma medida. Deus tem um limite. O limite de Deus para com esses amorreus ainda não estava enchendo a medida que Deus tinha. Mas depois de 400 anos, o cálice da medida, da iniquidade daquele povo se encheu. Então Deus trouxe juízo contra aquele povo. E uma pergunta ficou no meu coração, como se alguém dentro de mim dizendo que Deus tem olhado para muita gente e o cálice de Deus para com muita gente já está quase cheio. Deus ama, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é graça, é amor, é paizinho, é Abba Pai, mas Deus é juiz, Deus é justiça, e quando o cálice de Deus se encher, não tem mais o que ser feito. E para nós meditarmos e fazer uma retrospectiva da nossa vida e pensarmos com nós, como que está o meu cálice de iniquidade diante de Deus? Como que eu estou vivendo diante de Deus? E como Deus tem olhado para mim?
O que Deus tem visto em mim, que acende a ira dele e começa a gotejar cálice sobre aquele recipiente que pode ser cheio. Deus te chamou como filho. Deus te tirou de um lugar aonde o cálice de Deus já está quase transbordando. Este povo que diz ser cristão e que vive aí zoando, fazendo tudo quanto é bandalheira e bagunça diante dos olhos de Deus. O cálice da ira de Deus para com eles já está quase cheio. Você, eu e você, estávamos lá junto com eles, participando do mesmo cálice. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, te tirou de lá. Deus te escolheu e te tirou de lá. Como entender isso, irmãos? Como eu olho para dentro de mim e digo, como que Deus pode ter me escolhido? Como que Deus pode ter te escolhido? Porque você olha para dentro de você e você se conhece, você olha e vê quão pecador você é. Como que Deus poderia ter me escolhido? Eu acho que Ele não me escolheu, eu acho que foi uma coincidência. Eu vim aqui para a igreja, eu gostava da palavra, naquele momento a palavra falou comigo, foi interessante, me acendeu uma chama, eu gostei e eu fiquei, mas eu não levo em consideração de que pode ter sido de fato Deus que me tirou e me trouxe até aqui. Eu sei que a dúvida vem. Eu sei que um momento difícil na tua vida que leva a você questionar dizendo para você mesmo, será? Vem para mim, vem para você, vai vir, até nós morrer. Mas eu peço a Deus que o Senhor me dê sabedoria para colocar no nosso coração hoje, que Deus te chamou, e que Deus te ama, e que Deus quer, irmão, te tirar das garras da morte, que Deus quer nos tirar do laço do passarinheiro, e que tem muito laço armado, e muitos desapercebidos caem no laço. E Deus está me chamando, te chamando, para não pegar no sono. Deus colocou na minha e na tua mão uma responsabilidade. A salvação não é por obras, é pela graça. Amém? Amém. Não é mérito teu, não é mérito meu. A salvação é pela graça. Não importa o que você faça, não importa o que eu faça, eu não vou surpreender Deus. Eu não vou causar em Deus uma admiração. Eu não sabia que Ele era assim, que ela era assim. Não importa o quanto você ora, o quanto você busca, não vai pressionar Deus. Mas o que agrada a Deus é quando a gente crê na palavra de Deus, confia em Deus, acredita que Deus ouve, que Deus fala. Se Ele falava na antiguidade e agora parece que Ele está em silêncio, Ele ainda continua falando. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. E o texto que a gente passa às vezes por cima da leitura e não se dá conta da profundidade que tem cada versículo da palavra de Deus, olha no verso 6, diz assim, vamos pegar o 5, então conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Então lhe disse, será assim a tua posteridade. E no verso 6 diz, ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Ou seja, o que justificou ele não é a obra. O que te justifica, o que me justifica, não é a obra.
O que te justifica, o que nos justifica, não é o ato de Deus em Jesus naquela cruz, mas é a fé que eu coloco no ato de Jesus naquela cruz por mim. Olha só, a Bíblia diz que Jesus veio e morreu por toda a humanidade, mas nem todos vão ser salvos, porque nem todos creem na obra de Deus em Jesus. Nós cremos na obra de Deus em Jesus, e isto te torna justo diante de Deus, a tua fé na obra de Deus em Jesus Cristo. Eu vou continuar aqui e vou voltar depois no verso 11. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Ali é a presença de Deus, foi uma teofania. Deus passou sobre aqueles cadáveres, selando a aliança, selando o pacto com Abraão. E ainda ele disse, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ele está dizendo, a tua descendência eu dei, já no passado, ele já deu para Abraão, a descendência, porque Deus selou com ele um pacto, uma aliança. E quem fez o pacto, a aliança, e que passou entre os cadáveres, não foi Abraão, porque poderia falhar, mas foi o próprio Deus que selou o pacto, dizendo assim: Abraão, se eu não cumprir com a minha palavra para contigo, eu me farei maldito no lugar desses animais. Imagina Deus dizendo em ação essas palavras. Como ele pode, irmão Rogério, não cumprir com a palavra dele? Quem pode impedir ele de não cumprir com a palavra dele? Quem pode dizer para ele que ele fez errado em selar esse pacto? Volta atrás, não há ninguém maior do que ele, e ele não erra e ele não falha. Se ele fez, ele faz, ele cumpre com aquilo que faz. Então Deus disse: eu selei contigo, meu filho, minha filha, um pacto de aliança. Deus não quebra o pacto de aliança que Ele fez comigo e com você. Ele cumpre e Ele exige de nós a única coisa: responsabilidade no caminhar deste pacto. Voltando para o verso 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O que estava sobre o altar? Os cadáveres, o sacrifício que Abraão colocou diante de Deus. Deus tem cobrado de nós o que, irmãos? Sacrifício. Sim, nós temos que matar para colocar diante de Deus um animal cortado. Não se faz mais sacrifício. O sacrifício perfeito foi Jesus, mas eu tenho a minha responsabilidade diante do Evangelho de Deus. Você tem a tua responsabilidade diante do Evangelho de Deus. No verso 11, eu escrevi um texto dizendo, algumas coisas dizendo assim: as aves de rapina. Então dizendo, não é a obra que vai te tornar ou nos tornar mais justo ou menos justo. Não é só a obra de Deus. Ele morreu por toda a humanidade, como eu disse, mas nem todos vão se salvar. Mas é a fé na obra de Deus, a fé na aliança de Deus. E o meu sacrifício é a consequência da minha salvação. O sacrifício que eu tenho que fazer quando eu aceitei ao Senhor Jesus é a consequência da minha salvação. Eu não sou salvo porque eu estou sacrificando a minha carne. Eu não sou salvo quando eu digo algumas vezes não para a minha carne. Eu sou salvo porque Jesus morreu no meu lugar. O eu dizer não para mim é consequência da minha salvação. Eu queria concluir para a igreja
há um texto de Romanos 4,18, que também fala sobre a fé de Abraão. Eu gostaria de ler rapidinho para a igreja, né, como Abraão foi justificado pela fé. Abraão, esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. O que imputou ele a ser justo foi a fé no Senhor, foi a fé em Deus. Jeremias, no capítulo 34, no verso 18, só para a gente voltar no que eu falei agora a respeito do pacto de aliança, Deus está falando através do profeta a respeito de uma quebra de aliança e como era feito o pacto. E esse texto fala assim: farei aos homens que transgrediram a minha aliança, escuta, e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram pelo meio das porções do bezerro. Ou seja, eles fizeram um pacto com Deus, cortaram o animal e passaram pelo meio, mas eles quebraram a aliança. Aí Deus diz no verso 20 assim: entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pastos às aves do céu e aos animais da terra. Irmãos, eu já estou encerrando. Me escuta. Deus selou comigo e contigo um pacto, amém? Quando eu ouvi do Senhor o chamado, e eu acho que eu já falei para a igreja, e eu quero falar rapidinho de novo para aqueles que não ouviram. A minha esposa, ela servia ao Senhor há mais tempo do que eu. A Kiane vinha com ela, cantava na igreja, e a Kiane pequenininha cantava aqui. Eu não via minha filha pequenininha cantando aqui, porque eu não vinha para a igreja. Eu gostava de jogar futebol e eu dizia: eu vou jogar futebol. E teve um dia que a minha esposa falou para mim assim, eu falei para ela, disse: eu vou jogar domingo lá em Bituba. Ela assim: tu vai jogar se sexta-feira tu for no culto, senão tu não vai. É claro que eu podia ir, mesmo sem eu ter vindo no culto. Mas para mim não ir jogar lá em Bituba, brigado com ela, na sexta-feira eu vinha no culto. Não me custa sentar na cadeira, ficar 1 hora sentado ouvindo ali. E assim eu fiz. Uma sexta, outra sexta, outra sexta. E a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir dá a palavra. Alguma coisa me aconteceu naquela semana que me deixou o coração triste, então naquela sexta-feira eu vim do serviço, fui tomando banho, e quando eu estava tomando banho eu disse: se hoje tiver o apelo, eu vou lá e vou aceitar o Senhor. O pregador pregou, entregou a palavra, e já estava encerrando o culto, irmão Rogerinho. E ele não fez o apelo. Dentro do meu coração, Deus não quer que eu entregue meu coração para Ele. Como que a gente pode pensar isso, né, irmão? Não era para mim se converter então. Quando a igreja se colocou de pé para ir embora, Deus levantou uma irmã. Ela veio aqui, pegou o microfone e disse: tem alguém aqui que falou no banho, que quer entregar a vida a Jesus. O Senhor tocou no meu coração.
quem é essa pessoa. O que você faria? Você ficaria sentado? Não tem como, né, irmão? Quando Deus faz assim, não tem como. Quando Deus chama no particular, irmão Veraldo, não tem como. Quanto tempo a irmã Sandra orou pelo irmão Veraldo? Eu conheci pouco, mas de vista o irmão Everaldo, mas sei que o irmão Everaldo ia todo domingo na igreja, não era, irmão? E a irmã orando por ele. Onde ele está hoje? E o mais do que isso, onde que o nome dele está escrito? No livro da vida. Naquele dia, irmão Everaldo, quando chegar diante de Deus, ele vai ler ali o teu nome, e Deus vai dizer: vem, bendito do meu Pai. Acabou tudo que tu pode ter sofrido, dor, tristeza, qualquer sentimento negativo acabou. Você vai receber um novo corpo, turbinado pela glória de Deus. Não vai mais sentir canseira, não vai mais sentir fadiga, eterna alegria. Como que eu posso trocar tudo isso por uma mentira, por algo passageiro, que passa e acaba rápido? Como que eu posso ser tão tosco, tão tapado, de dizer, não, isso aqui é melhor, eu vou pegar. E Deus diz, não faz isso. E eu vou lá e faço. Como que eu posso ser tão teimoso? Tão cabeça dura? Verso 11 e 12 diz, Abraão lutou o dia todo, enxotando as aves que queriam comer o seu sacrifício. Escuta. Deus só selou o pacto quando viu que Abraão cuidaria daquilo que ele confiou em suas mãos. É aqui que eu quero entrar, que eu quero concluir para encerrar a pregação. Deus só selou aliança com Abraão e passou entre os animais quando Deus viu que Abraão cumpriu, ou seja, que Abraão cuidou daquilo que Deus confiou na mão dele, ou seja, ele lutou o dia inteiro, cansado, já tinha ficado a noite toda acordado, no outro dia foi fazer o sacrifício, as aves vieram para comer, e ele lutou o dia inteirinho para cuidar que as aves não comam do sacrifício. Agora deixa eu espiritualizar isso aqui, as aves representam aqui as hostes do mal, os espíritos do mal, que quer vir tirar do altar de Deus, aquilo que Deus colocou na tua mão, o teu sacrifício, o que Deus colocou na tua mão, que Deus quer que o que Ele colocou na tua mão, seja algo que some para o reino dEle, algo que acrescenta para o reino dEle, algo que multiplica no reino dEle, não aquele tipo de gente que vem para a igreja do Senhor, desculpa dizer, de outro ministério, mas ela não vem para acrescentar, ela vem para tirar, ela vem para sugar, ela vem para dificultar, ela vem para colocar um peso maior nas costas do pastor, nas costas do irmão, ela vem para dificultar e colocar um fardo mais pesado do que já está nas costas do teu irmão, ela não vem para somar, ela não vem para acrescentar em Deus, mas ela vem ser usada como uma ave de rapina, para tirar aquilo que Deus colocou na tua mão. O que Deus colocou na tua mão? Me permita, irmão Julinho, pegar o irmão como exemplo. Deus colocou na tua mão um talento de ser um músico na casa do Senhor, e Deus cobra do irmão, para que o irmão cumpra com a obrigação de Deus, e o irmão está fazendo isso muito bem, e que melhore em nome de Jesus. Desculpa ter pegado o irmão como exemplo. O que Deus colocou na tua mão? O que você tem que pode ser
fácil para acrescentar no reino de Deus? Qual é a tua habilidade? O que você é bom para fazer, que você pode chegar para o pastor e dizer: pastor, eu sou bom nisso, vamos trabalhar isso para que eu acrescente na obra de Deus? Não, irmão. Tem gente que vem na igreja, ouve a palavra de Deus, tem talento para fazer, não faz, fica quieto, e quando vai embora, sai falando mal do culto. Deus não falou comigo, Deus não ouviu a minha oração, o louvor estava muito alto, tudo está errado. Aquele irmão do meu lado gritando, aquela irmã do meu lado. Não presta atenção em Deus, não se foca em Deus. Deus está falando, e ela está adormecida, pegou no sono, não está cuidando daquilo que está no altar. Em vez de cuidar para que as aves não venham tirar, não, dorme. Se engana fácil. Vem uma ave de rapina e coloca algo na mão e diz: olha aqui. Não, olha aqui, olha aqui. Aí você, um exemplo, irmão, a gente fica assim, ó, altar, sacrifício. Não, olha aqui. É bom mesmo. É bom mesmo, é bom. Nossa, que bom. Coloca lá. Cuida do sacrifício, enxota as aves. Sem ninguém mais chamar, volta de novo para lá, porque aquilo foi bom. Deus está falando. Você é inteligente. Aquilo foi bom. Ele não quer me chamar mais. Só me mostrou uma vez. Satanás, irmãos, ele não quer te tirar do altar. Ele só quer te distrair. Ele só quer dizer para você que aquilo não é tão importante como Deus diz que é. E a gente se engana. Se engana porque a gente é de fácil influência. A minha mente é muito palpável. Não está estabelecida na palavra de Deus. Eu leio pouco a palavra de Deus, eu oro pouco, eu não me relaciono tanto assim, eu perco muito tempo nas redes sociais e em outros lugares. Deus falou comigo nessa palavra. O que de fato é mais importante do que a terra já viu, para mim não é tão importante assim. Eu estou cuidando, mas nada acontece. Abraão ficou o dia inteiro e Deus não veio falar com ele. Mas ele teve fé a ponto de enxotar as aves. E você é inteligente para saber que às vezes as aves vêm beliscar no teu altar. Ele vem com um sapatinho de algodão, nem faz barulho. E pode vir até disfarçar de um anjo de luz e a gente dizer: opa, Deus está aqui. Mas nem é Deus. Porque o meu coração já está tão duro e tão petrificado que eu já nem sinto mais a presença de Deus. Não dá mais aquele ardor, a palavra não bate mais, não entra. Você está assim, irmão? Não, me permita dizer, como é que você está? Como que está, irmão? Aquele talento que Deus colocou na tua mão. Você está trabalhando com o talento para multiplicar ou enterrou ele? Está enterrado? O Espírito Santo fala no meu coração. Falou no meu coração. E eu não quero levar para casa. Me permita dizer, irmãos. E eu sei que não é palavra jogada ao vento. E eu sei que Deus está falando aqui. Deus está dizendo assim, olha. Busca no altar aquilo que eu te entreguei. Aquilo que tu parou de fazer, Deus está te cobrando. Deus colocou um talento e Deus disse: eu estou te querendo de ti, antes que o cálice transborde. Para o povo aqui, os amorreus, foi 400 anos, o cálice transbordou. Comigo, para mim, pode ser que não dure 400 anos. Eu não sei o dia de amanhã. Deus está falando com a igreja, dizendo: o que você tem
que está parado, está enterrado. Como que está? Como que está, irmãos? Você está cuidando do altar? Está cuidando do talento que Deus te deu? Está zelando por ele? Está cuidando dele? Está aprimorando ele? Ou ele está lá no altar esquecido? As aves de rapina estão lá e eu estou aqui, ó. Hoje eu não vou no culto, o Corinthians vai jogar a final, uhul! E o Espírito Santo cobrando no meu coração. Vai vendo o jogo do Corinthians. Vai deixando de lado. Deus está dizendo, o cálice vai encher, e quando ele encher, não tem mais volta. Não tem mais volta. Não adianta chorar mais. Hoje a porta está aberta. Hoje a porta está aberta, irmãos. Mas amanhã pode ser fechada. A medida da iniquidade dos amorreus, um povo mau, chegou para eles. A conta veio para eles. Porque a medida da iniquidade de todos, para Deus, tem um limite. Deus é bom, mas tem um limite. A palavra de Deus diz, buscai a Deus enquanto se pode achar. Há um limite. Está estabelecido um limite. Enquanto se pode achar. Estabelecido um limite. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vigiem. Não caia no sono espiritual. Não vacilem. Mantenham-se acordado. Enxote as aves que querem tirar de você aquilo que Deus te confiou. Cuide do sacrifício. Cuida daquilo que Deus confiou em suas mãos. Cuide do sacrifício. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Que o Espírito Santo fique tocando no meu e no teu coração. Que eu fique inquieto pensando, nossa, eu sou bom nisso. Eu sou bom em abordar, irmã Monique, eu sou bom em abordar um irmão na rua e falar do amor de Jesus. Eu sou bom em converter uma piada de mau gosto numa roda de amigos em uma palavra de Deus. Eu sou bom nisso. Deus te chamou e Ele não errou na escolha. Ele sabe que tu é bom nisso. Ele só quer que você cumpra aquilo que Ele confiou em você. Confia no Senhor, meu irmão. Não desanima, não fique triste por conta das circunstâncias. Não te preocupa com as circunstâncias que esse país está se dirigindo. Os rumores de guerra. O mundo está à beira de um colapso. O mundo está à beira de uma guerra mundial. Mas não te preocupa com isso. Só confia no Senhor e faz o bem. Faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Abrace, te divirta, mas fale do Senhor. Pregue a palavra, cante louvores. Não tenha medo, não se acovarda. Deus não colocou em mim e você espírito de covardia, mas de ousadia. Não desanima. Você tem um talento especial, porque foi Deus que te deu. Não deixe ele enterrado. Não pare, vá atrás, procure. Chega no pastor e diz assim: olha, eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo, eu parei. Eu quero conversar contigo, me dá uma oportunidade, eu quero usar para a glória de Deus. Use, se for de Deus, não é possível que Ele não vai te colocar. Mas pelo amor de Deus, não pare na caminhada. Não deixa de lado o teu sacrifício, não deixe quieto em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Medite nela. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê uma boa noite e uma ótima semana para a glória do nome dEle. Amém? Obrigado.
Amém? Estão sérios? Quem aqui tem coragem de levantar a mão e dizer assim, ó, essa palavra foi para mim? Paulo diz assim, que mesmo que o homem exterior venha se desgastar, o meu homem interior está sendo renovado dia após dia. Palavras como essa trazem renovo interior para nós. Sabe por quê? Porque às vezes a gente brinca com o pecado. Por incrível que pareça, a gente brinca com o pecado e a gente negocia a nossa consagração, como foi pregado aqui. Deus deu algo para todos nós. E a gente negocia essa consagração e tem algo muito perigoso, porque a gente confunde a paciência de Deus com a aprovação divina. Perigoso. A gente confundir a paciência de Deus quando estamos negociando o sagrado com a aprovação divina, como se Deus estivesse aprovando aquilo dali. Porque o cálice ainda não está cheio. E é muito perigoso isso para nós. Porque não está acontecendo nada. Deus é paciente. E a gente acha que a paciência de Deus é porque Deus está aprovando aquilo que a gente está fazendo. Porque não está acontecendo nada de mal. Estou continuando prosperando, as coisas estão dando certo. Mesmo que eu deixei as coisas consagradas de lado, a consagração de Deus de lado, e as coisas continuam fluindo. E a gente corre o perigo de achar que Deus está aprovando aquilo. E é possível ser extraordinariamente forte aqui fora. No entanto, perigosamente fraco aqui dentro. Amém? Leve essa palavra para o seu coração. Medite nela. Examine-se a si mesmo, cada um. Vamos nos colocar de pé? Temos os avisos. Nós vamos ter batismo em fevereiro. No dia 8 de fevereiro nós vamos ter batismo aqui na igreja. Amém? Vai ser no segundo domingo do mês de fevereiro. Então nós vamos passar a ceia, que é no primeiro domingo, para o segundo domingo. A gente já faz o batismo, já participa da ceia. Amém? Os irmãos que vão ser batizados estão aqui, todos aqui. Tem 1, 2, 3. Tem mais um ali atrás, né? E no dia 23 de fevereiro nós vamos ter a nossa Assembleia Geral. Dia 25 de fevereiro, a última quarta-feira, não vai ter culto, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral. Então toda a igreja está convocada para estar aqui. Amém? Vamos participar, vamos ver o que é que a igreja está produzindo com aquilo que é arrecadado, com oferta, dízimo, para nós sermos bem transparentes com todos, amém? Nós temos os nossos cultos na terça-feira à tarde, a partir das 3h30. Se você estiver em casa, estiver de férias, vem aí, participe do nosso culto Restaurando Vidas. Hein? Ajude as irmãs nessa missão aí, que já dura tanto tempo, né, irmã? Na quarta-feira nós temos o nosso culto ouvindo a palavra. Sexta-feira nós estamos aqui unidos em oração. Até Jesus voltar nós vamos estar aqui, tá, irmão? Sexta-feira vamos estar? Se Jesus não voltou ainda, nós vamos estar. Se voltou e você ficou, quer vir, vem, mas nós não vamos estar mais aqui. E no domingo nós temos o nosso culto
da família. Amém? Recados foram dados? É isso? Faltou um recado. Última sexta-feira, a reunião dos obreiros, né? Última sexta-feira desse mês, né? A última sexta-feira desse mês nós vamos ter uma reunião com os obreiros aqui para novamente estar fazendo um discipulado sobre como receber as pessoas, cuidar dos carros, aquilo que a gente sabe, mas que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo, vai se relaxando, vai negligenciando, vai deixando de fazer com perfeição. Vamos orar? Tem alguém na sua família que está enfermo? Tem alguém que precisa da intercessão da igreja? Ou você mesmo? Eleve seu pensamento agora. Traga essa pessoa para este lugar agora. E clame ao nosso Deus, que tem todo o poder de agir através da intercessão dos justos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que vem nos confrontar e nos corrigir naquilo que estamos falhando, que estamos negligenciando. Sabemos que o Senhor fala porque o Senhor nos ama, Senhor. E como justo que somos, porque fomos justificados pela morte do seu Filho, e cremos nisso, que o justo vive pela fé, e pela fé o justo clama a um Deus que ouve nossas orações. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que amamos, Senhor, pelas suas enfermidades físicas, pelas suas enfermidades emocionais, pelas suas enfermidades espirituais, porque precisam ainda ter um encontro contigo, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, que haja uma intervenção do Senhor nesse momento, nessas vidas, Senhor, trazendo cura física, espiritual, emocional, e que o nosso clamor não seja em vão, porque nós cremos que o Senhor, enquanto estamos te adorando, enquanto estamos ouvindo a sua palavra, o Senhor leva cura aos nossos, o Senhor cuida, protege e livra, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor entre em cada casa nesse momento aqui representada, em cada familiar que esteja enfermo, trazendo cura, Senhor. Sim, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo paz, Senhor. Porque nós cremos, Senhor. Nós cremos num Deus onipresente, onisciente, onipotente. Então nós te damos graças por tudo. Pela tua palavra revelada aos nossos corações hoje, por as orações aqui respondidas neste lugar, e por tudo que o Senhor tem feito através da sua igreja, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos vocês. Deus abençoe a todos.